De que forma a nossa alimentação pode estar afetando o nosso interesse por sexo? Se você tem essa curiosidade, acompanhe essa matéria que eu convidei a doutora Carolina Beckmann para falar com a gente sobre isso. Gente, os transtornos alimentares, eles vão ter um impacto muito grande na nossa qualidade de vida. E aí, de que forma a gente pode usar a nossa alimentação, que é a nossa fonte diária, a nossa energia, a nossa força, de que forma ela pode ser usada a nosso favor, para melhorar não só as nossas atividades de rotina, como também a nossa vida sexual. Para isso, eu convidei a doutora Carolina Beckmann e ela vai contar pra gente muito sobre isso que ela já vem desenvolvendo. O canal dela é cheio de orientações, é uma educação alimentar rica. Carol, muito obrigada por estar aqui. É muito bom te ter aqui comigo hoje. Obrigada pelo convite. Eu espero poder agregar aqui no canal da doutora Mônica Moura, uma amiga, uma querida. E, assim, admiro muito o trabalho dela, porque sou uma admiradora de educação sexual. Acho que as brasileiras precisam dessa educação sexual para prosperar, né, gente? No casamento, na vida amorosa, que seja, não precisa ser só no casamento, né? E acho que a alimentação e estilo de vida tem tudo a ver com a nossa vida sexual. A gente fala de prazer, né? É interessante, Carol, quando eu digito prazer no Google, aparece comida. Aff, Maria. É impressionante como a gente digita prazer. Vocês já experimentaram digitar prazer? Aparece comida, né? Eu nunca fiz isso. Mas agora tocaste num ponto impressionante que eu falo com as minhas pacientes, que é o seguinte: a gente precisa distanciar, quando a gente fala em gerenciamento de emoções, é muito importante para o emagrecimento. A Carol recebe muitos pacientes no consultório querendo emagrecer e talvez a Mônica receba muitos pacientes procurando resolver ter prazer. Exato. Só que quando a gente vê, tudo está muito ligado às emoções. Eu recebo pacientes que canalizam emoções, raiva, tristeza, medo, alegria, para o alimento. Tá com raiva? Come, engorda. Tá alegre? Come numa festa de aniversário, brincadeira, porque alegre é uma festa. Tá depressiva? Aí come. Então, essa questão do prazer também, muito relacionado ao alimento. E quando a gente pode canalizar, né, fazer um CCC, captar, canalizar e converter as nossas emoções para um prazer sexual. Eu acho que é muito mais interessante do que converter para o prazer alimentar. E Carol, quando a gente fala em alimentação e prazer, a gente acaba entrando numa esfera que são os transtornos alimentares. E o que são esses transtornos alimentares? Conta aqui pra gente o que são e de que forma eles podem afetar a vida sexual. Bom, acho que os principais seriam a anorexia, que é quando a pessoa se olha no espelho, tem uma distorção da sua autoimagem e acha sempre que está acima do peso. Então ela deixa de comer e fica com um físico extremamente magro, a gente chama anoréxico, que é praticamente uma caquexia, uma perda assim, de massa muscular, uma perda de gordura, com um aspecto de doença. Temos a bulimia, que é a pessoa que come e depois provoca os vômitos com a sensação de culpa depois de ter se alimentado. Foi esse caso que teve no Big Brother há muito tempo atrás, teve uma mulher com bulimia. Teve. E ficou assim, bem famoso. E a gente vê várias pessoas famosas, e principalmente modelos, pessoas que trabalham com imagem, que estão o tempo todo em capa de revista, né, que se cobram muito. E acabam que quando dá aquele deslize, considera que, tipo, não poderia ter feito isso, e aí provoca o vômito, coloca o dedo na garganta e provoca o vômito. Isso é um outro problema. E a gente tem também as compulsões alimentares, caracterizadas por vários episódios ao longo de semanas, meses, onde a pessoa se priva, né? Se priva de alimentos, mas em algum momento ela tem aquela compulsão mesmo, que é não resistir tanto à quantidade quanto a um determinado alimento. Como é que a gente adquire esses transtornos? Tem relação com emoções, como tu disseste? Tem relação com emoções, mas também às vezes tem relação com algum episódio, por exemplo, na infância,
dos pais proibirem determinado tipo de alimento, que é uma coisa que eu não recomendo. Tento, por exemplo, não fazer com o meu próprio filho, que é a questão de proibir o açúcar, né? Óbvio que existe uma fase até os 2 anos de idade que não é recomendado e a criança ainda não tem a noção. Mas, por exemplo, quando a criança é proibida de ir em qualquer festinha comer um brigadeiro, ela cria aquele bloqueio mental que ela não pode comer aquele brigadeiro na frente dos pais. E nas festas que tá sem os pais, por exemplo, ela se esbalda, desconta tudo que estava atrasado. Desconta tudo que estava atrasado. Então, eu acho muito importante que a gente consiga conversar sobre a questão do equilíbrio, de que existem os alimentos que fazem bem, os naturais e tudo, e existe o açúcar, o processado, o ultraprocessado, que a gente deve tentar educar as crianças de que aquilo não é que vai te matar, mas que aquilo deve fazer parte da sua vida em momentos mínimos. E pode sim, filho, comer um brigadeiro, mas coma só um, senão você pode ter dor de barriga. Tome cuidado. Carol, isso é bem parecido com a educação sexual. Então eu percebo muito isso. Tem muitos pais que seguram seus filhos, prendem, né? E dizem, não pode namorar, não pode beijar na boca, não pode transar, não pode sair, e aí não pode fazer aquela nada. coisa, mas por que será? Mas por que será? E aguça, né? Instiga Aguça aquela curiosidade. E aí quando sai, vai aproveitar e vai fazer aquelas grandes ondas. E acaba engravidando com 14, 15, 16 anos. Acontece muito, o que a gente tem né? muito no Brasil, que é gravidez na adolescência. Bastante. Tanto por falta de educação sexual, né? Quanto por essa questão de, às vezes, na família não ter a educação, ou então ter aquela coisa de não pode. A privação demasiada, né? Então, dentro da alimentação, eu acho que a educação alimentar, você educar as crianças do que é um alimento saudável, do que não é, e o que não é ter que ser utilizado de maneira em pouca quantidade, e nunca mentir. Eu falo pro meu filho, não minta pra mamãe. Se você comer alguma coisa, seu pai lhe der alguma coisa, um sorvete, diga pra mãe que não tem problema você comer. Só não é saudável e não coma muito pra não ter dor de barriga. Eu falo assim pra ele, sabe? Mas tento educar de uma forma legal. E quando ele fala, mamãe, eu posso tomar um sorvete? Eu digo, pode, filho, mas tome só um, tá bom? Só pra você não ter dor de barriga. E essa parte da educação sexual é muito isso. A gente precisa falar abertamente, ter essa questão da confiança da família, do pai, da mãe. Tem muitas pessoas, Carol, que são privadas de prazeres alimentares por falta de condição financeira, por situações precárias ou por não conhecer um determinado alimento, por fator cultural mesmo. Acontece muito de no consultório tu te deparar com essas pessoas que têm um transtorno alimentar e tu vai conversar, vai entender a história e vai ver essa privação mesmo. Sim, o que eu mais entendo do transtorno alimentar, eu tento muito buscar em que ponto da história daquela pessoa ela teve esse bloqueio emocional na infância. Às vezes uma separação dos pais, porque a gente vê muito, houve uma separação, aí um dos dois, ou o pai ou a mãe, tem uma vida super saudável, regra, aí fala que o outro, às vezes o pai, por exemplo, ou a mãe, para compensar uma ausência emocional, premia com alimento. Entendi. Premia com a ida na sorveteria, a ida no fast food. Entendi. Então, para compensar algum tempo fora, compensa com o alimento. E aí liga a questão do prazer. Nossa, eu tô com meu pai. Ou assim, nossa, não vejo meu pai há uma semana, agora eu estou com meu pai e o meu pai me dá sorvete, me dá doce, me dá bala, me dá sanduíche. Né? Aí começa a criar aquela referência do momento de felicidade estar relacionado à comida. Entendi. É quando vai começando a plantar aquilo. E assim, essa questão a boa alimentação, ela puxa também todo um estilo de vida, de atividade física, de saúde. E a má alimentação, às vezes, já puxa um sedentarismo. E, Carol, falando em boa alimentação, bons hábitos, como é que as pessoas estão reagindo no meio dessa pandemia? Como a pandemia está refletindo na alimentação das pessoas? Depende.
quem já tinha um estilo de vida muito saudável como hábito é aquilo que você leva igual tomar banho e escovar o dente. Então, isso é hábito. Então, se todo dia a gente acorda, toma banho e escova os dentes, hábito de atividade física, hábito de ter uma alimentação saudável, não mudou. Aham. Porque se todo dia eu acordo, escovo o dente, e é meu hábito eu acordar, escovar o dente e tal, fazer uma atividade física, algumas pessoas não mudaram. Um outro grupo de pessoas teve uma reviravolta muito grande no seu estilo de vida. Deixou de ter ajuda, ou deixou de trabalhar, o filho deixou de ir para a escola naquele horário que ia para academia. Né? É delicado. Então, é delicado, isso. porque cada sistema familiar funciona de um jeito. Então, eu tenho pacientes que lideram assim, tiveram que lidar com morte de familiares, com essa questão de ter filhos fazendo homeschooling em casa. Então, o horário que eu ia para academia ou que eu estava no trabalho tem que estar com o filho, tem que acompanhar. Então, muita coisa teve que mudar. Mas, por exemplo, o que eu tento ajudar os pacientes é que pelo menos 20 a 30 minutos dá pra gente se isolar ali do mundo e ter um momento nosso, né? Seja de 5h30, 6 da manhã, seja de 6h30, 7, seja de 12h30, 1. Então, quando a gente prioriza, quando a gente tem foco na nossa saúde em primeiro lugar, eu digo que tem uma ordem na minha vida. E que eu tento passar para os meus pacientes. Saúde, primeiro lugar. Família, trabalho. Porque, sabe, eu te falei que eu tive um burnout. Sim. E esse burnout me tirou a minha saúde. E eu não pude estar com meu filho, não pude cuidar do meu filho, da minha família, não pude trabalhar. Veio aquele laudinho lá, 90 dias afastada do seu trabalho. Então, eu acho que quando a gente prioriza a nossa saúde, isso está incluindo uma alimentação saudável, a prática da atividade física, o descanso. O descanso porque foi aí minha falha, sabe? Eu não descansei. Eu não descansava. E o sono, ele é fundamental para recuperação do corpo. Então, inclusive para a saúde sexual, porque a gente precisa estar bem alimentado, bem descansado, treinado, descansado para poder produzir bem. É só você pegar, eu tenho pacientes assim que com queixas de libido, que elas falam: ai, Carol, será que a minha testosterona, eu olho ali no exame, a testosterona tá normal, mas Carol, minha libido não tá legal. Eu falo, ó, libido não é só a testosterona. Porque, deixa eu te perguntar, se pegasse um avião agora e fosse com seu marido para as Maldivas, o que ia acontecer? Ai, eu tenho certeza que ia dar tudo certo. Então, porque toda vez que a gente viaja, nem que seja bem ali para Salinas, sempre o sexo funciona e vai tudo bem. Pois é, daqui para Salinas ou daqui para as Maldivas, a tua testosterona não sobe. Então, é um problema de, às vezes, ambiente. Porque você está saindo daquele momento do estresse. O que é o dia a dia? O dia a dia é, às vezes, filho, a casa, são as contas, o boleto, o trabalho, um chefe que às vezes não é muito legal, né? Um trabalho que não casa, né? Empregada. Um trabalho que não é seu propósito de vida, que você às vezes não gosta, você vai por conta daquele salário e às vezes não está dormindo bem, com estresse, com ansiedade, tem a insônia, não está se alimentando nos horários direitinho, não está fazendo exercício. Então é tudo isso. Aí você sai daquele furacão. Aí tudo funciona. E a alimentação, quando sai desse furacão todo, também consegue... porque tá no hotel. Tá no hotel, tem uma frutinha, um ovinho. Né? Tudo bonitinho. Tudo natural. Eu ainda não vi hotel servir fast food. É verdade. O hotel sempre serve uma saladinha toda colorida. Aquele alimento natural, uma saladinha colorida, uma fruta, um polvo. Oh, que delícia. Né? E, Carol, o transtorno alimentar, quando instalado, o que ele pode trazer? O que ele pode trazer de malefícios para as pessoas? Tá. Pensando diretamente, vários malefícios, mas pensando diretamente na questão sexual, é principalmente o distúrbio de autoimagem. Porque quando a gente fala em sexo, a gente fala em tirar roupa, né? E geralmente é assim, né? Geralmente. Tem gente que curte só colocar um pedacinho de fora, assim, mas geralmente a gente tira a roupa. Mas quando existe um distúrbio, um transtorno alimentar, principalmente anorexia, bulimia, existe um distúrbio de autoimagem.
né? E as compulsões alimentares quando estão associadas a sobrepeso ou obesidade. Existe um distúrbio de autoimagem, aquela pessoa se olha no espelho e não consegue gostar daquilo que ela vê, então não existe o amor próprio, aquela segurança de achar que se ela não se acha bonita, imagina o outro. Então a pessoa acha que o outro não a acha bonita. Então tem aquela vergonha de tirar a roupa, a questão da disposição, escuro, né, Carol? a disposição, até porque o distúrbio alimentar, por exemplo, quando você fica provocando vômitos ou deixa de comer, você fica carente de micronutrientes. Porque assim, os macronutrientes já fica difícil de bater, as proteínas, carboidratos, as gorduras, e as gorduras são nutrientes essenciais para a síntese dos hormônios. Sim, exatamente. Os nossos hormônios sexuais, eles são produzidos a partir do colesterol. Então, quando a gente tem um distúrbio alimentar, uma paciente com um percentual de gordura muito baixo, níveis de colesterol muito baixos, a gente tem menor quantidade de macro e micronutrientes para a síntese dos hormônios. E, por exemplo, a síntese da própria testosterona precisa de zinco, precisa de magnésio, precisa da própria vitamina D, que aumenta também essa questão da sexualidade, a libido. Da síntese desses hormônios esteroidais, né? A vitamina D é um hormônio esteroidal, a testosterona, e eles precisam de colesterol, de zinco, de magnésio, de vitamina B6. Então, quando a gente tem distúrbios alimentares, a gente tem carência desse macronutriente, que é a gordura, e também dos micronutrientes. Então, fica tudo baixo, como se fosse uma síndrome carencial mesmo. Então, aí teu organismo, a tua energia fica baixa. Baixa para tudo. E acontecem outras coisas, queda de cabelo, unha fraca, a pele mais seca. E quando esse distúrbio acontece, por exemplo, em mulheres mais velhas, porque acontece em muitas mulheres jovens, mas também em mulheres mais velhas. Sim. Aí se associa com outros problemas, tipo a menopausa, aí já vem tudo junto. A pele já vem ressecada, a pele já vem, a mucosa, a relação sexual fica com dor, já que a mucosa tá mais ressecada. Então, vira assim, às vezes você pergunta da alimentação, aí pega um ganchinho de um distúrbio na emoção, aí pega aquele ganchinho do sedentarismo, aí pega aquele ganchinho do exame de sangue. Aí, assim, eu costumo pedir um exame de sangue bem completo, eu chamo de avaliação metabólica. Então, eu costumo pedir os exames normais, né, desde o hemograma, colesterol, triglicerídeos, a glicemia. Mas depois eu peço uma avaliação dos micronutrientes. Então, vitamina D, zinco, cálcio, magnésio, vitamina B12, peço esses micronutrientes e peço a parte hormonal. Então, assim, um paciente, ele é quase que um quebra-cabeça, assim, de 1000 peças. Olha, gente, isso aqui que ela falou é muito importante. Porque muitas vezes você vai ao médico e você acaba não sendo avaliado com tanto critério. Você ser avaliado por um bom profissional vai fazer toda a diferença na condução do que você espera, né? Então, assim, se eu espero ter uma saúde mais completa, se eu espero ter mais qualidade alimentar e de hábito de vida, eu preciso estudar toda a minha base. Então, todos esses exames, eles têm que ser criteriosamente solicitados, né, Carol? Para que então você trabalhe uma estratégia para entregar o que o paciente precisa. Então não vale pegar aquela lista do que o seu coleguinha fez ou o seu irmão fez e querer fazer os mesmos exames, né? Exatamente. Então tem alguns exames de avaliação metabólica que completam um pouquinho do quebra-cabeça, porque a gente vai pegar toda a história dos pacientes, toda a queixa dele, cada paciente tem uma queixa diferente, uma história de vida diferente, e aí quando eu vejo um exame com muitas carências, eu costumo perguntar, e assim, em algum momento da sua vida você teve algum distúrbio alimentar, já provocou vômitos? Como que é a sua relação com o alimento? Você vê o alimento como uma premiação? Porque às vezes eu falo assim, se você quer emagrecer, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, pelo menos durante um tempo. Porque a fase de equilíbrio é para quem está dentro do peso. Para quem está fora do peso, vai precisar de uma fase
fora desse equilíbrio, um pouco mais desequilibrado, vai ter que abrir mão de algumas coisas, o excesso dos pães, do macarrão, das pizzas, farinhas, da bebida alcoólica, o excesso do açúcar, os doces, os sorvetes, os refinados, processados, enlatados. E aí a pessoa fala assim, doutora, mas eu vou comer o quê então? Vou ficar infeliz? Aí É impressionante como é a comida. Mas eu vou comer o quê? Eu falo, você pode comer tudo que Deus fez. Se foi Deus que fez, você pode comer carne, peixe, frango, ovos, frutos do mar, frutas, verduras, legumes, grãos, sementes, castanhas. O que Deus colocou aí, você pode comer. Porque o que está processado vem aí do pós-guerra para cá. E foi o que fez a sociedade ficar com índices de obesidade, sobrepeso altíssimos. No Brasil, hoje, a gente tem mais de 50%, né, das pessoas com sobrepeso ou obesidade. Isso são dados alarmantes, porque traz junto as comorbidades. É verdade. Que a gente traz a hipertensão, traz diabetes, traz um aumento de risco de infarto, de AVC, de virar um renal crônico, fazer hemodiálise. E junto disso tudo, com certeza absoluta, traz um distúrbio sexual hipoativo. Porque a nossa sexualidade depende... É só você pensar na era paleolítica, o padrão caçador-coletor. Era o quê? Eram homens que caçavam, pescavam e comiam frutas, tubérculos, raízes, muita atividade física, muito gasto calórico. Muita força, muita produção de testosterona. Produção de testosterona. E assim, não existiam o quê? Telas. Então era só o ritmo circadiano perfeito. Tá escuro é pra dormir. Tá sol é pra ficar acordado e caçar. Então não existia esse excesso de celular, de tablet, computador, que faz um distúrbio de sono, altera a nossa produção de leptina, que é um dos hormônios responsáveis pela nossa saciedade. Então pode ver que quem fica muito tempo exposto à luz, tem alteração do sono, tem mais ataques à noite, né, à geladeira, come mais doces à noite. E essa simples entrada da luz no momento inadequado desse ritmo circadiano altera todos os nossos clock genes, que são os nossos genes responsáveis pela produção de alguns hormônios da noite, né? Ou do dia ou da noite, como da melatonina. Gente, eu começo a fazer um monte de ligação. De conexão. Assim, é muito gostoso. E assim, tem um movimento, Carol, que fala muito sobre aceitar o seu corpo, né? Eu tava conversando com as meninas esses dias. É complexo. É bem complexo. Eu tava conversando com as meninas outro dia sobre uma pessoa, uma figura pública, que ela era super magra e agora ela está, obviamente, extremamente obesa. E assim, ela faz fotos, compara antes e depois, diz que antes ela era infeliz e agora ela é feliz. Enfim, a minha provocação agora, e aí eu quero te ouvir, é sobre esse momento em que eu aceitar o meu corpo é uma situação. Eu sempre tive esse formato de corpo e eu não vou sofrer, porque esse é o meu formato familiar, esse é o formato que, enfim, minha tia é assim, minha mãe é assim, minha avó é assim. Ok, é uma coisa, a gente está falando de um padrão genético, né? Agora, quando você percebe alguém ganhar de peso tão rápido, né? E está, obviamente, muito acima do peso, é meio difícil acreditar que essa pessoa não vai ter problemas, porque a gente fala de algo muito mais grave, a gente está falando de problemas de coração, problemas de fígado, problemas de rim, problemas, né? Conta aí a tua opinião sobre isso. Assim, a gente precisa parar de romantizar a obesidade. Exatamente. Quando a gente fala de obesidade, é uma doença. E o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, é E66.8. Então, é uma doença. Então, sendo uma doença, é necessário tratamento, tá? Agora, mesmo que a pessoa seja obesa, ela pode ter uma boa autoestima. Tá? Só que dentro dessa autoestima, ela precisa buscar uma saúde. Então, por exemplo, no meu consultório, eu nunca busco um emagrecimento estético. Exatamente. Isso então, assim, não é importante a questão do emagrecimento estético. Carol, mas a tua estética, poxa, eu quero ficar igual a senhora. Cara, não vai ficar, porque, tipo, se você falar, eu quero ficar igual a Gisele Bündchen, mas não vou ficar nunca.
Eu falei, para com isso. Eu já tive uma fase lá atrás cada um tem seu que eu perfil, queria, né? que eu ficava arrasada de não ser igual a Gisele Bündchen, porque o cabelo dela é maravilhoso, porque ela tem 1 metro e sei lá quanto de altura, aquele porte maravilhoso, linda, aquele andar. Aí eu ficava meio frustrada de não ser tão magra. Falo pro meu filho, a mamãe quer tanta coisa, meu filho, a mamãe queria tanta coisa. E aí depois que eu aceitei justamente o meu perfil genético, que é ser um pouco mais baixa, eu nunca vou ter mais do que 1,61 m. Ser um pouco mais baixa, ter um quadril um pouco mais avantajado, meio da minha família de portugueses e indígenas. Então, depois que eu me aceitei, eu falei assim, eu vou ser o melhor que eu posso ser dentro da minha genética, dentro da minha história, dentro do que eu consigo fazer. E parei de buscar ser uma pessoa alta, magérrima, modelo. Sou super feliz como eu sou. Eu acho que a pessoa que está acima do peso, ela pode estar super feliz dentro daquele contexto de vida dela, mas ela precisa buscar saúde. Então, mesmo que ela tenha um pouquinho ali de sobrepeso, mesmo tendo um quadril um pouco maior, o seio um pouco maior, uma cintura não tão fininha, mais reta, o jeito que for, igual se é branco, se é preto, se tem muito peito, se tem muita bunda, pouca bunda, se é mais reto, tem quadril. São esses detalhes não interessam. Você tem que ser feliz. Eu acho que a gente pode ser feliz do jeito que é. Com o nariz grande, com o nariz pequeno, com o cabelo crespo, com o cabelo liso, com um pouquinho de sobrepeso, com uma barriguinha, não tem problema. Mas desde que a gente tenha saúde. E principalmente que a gente consiga produzir saúde e buscar essa saúde dentro do nosso corpo. Eu sempre falo aqui, que a gente não tem um corpo, nós somos um corpo. A nossa existência, Carol, nossa existência corporal. No dia que esse corpo deixar de ser, eu deixo de ser. Eu só existo através desse corpo, né? Então, de que forma vocês estão lidando com o corpo, né? De que forma vocês estão enxergando o corpo de vocês? E a forma que eu enxergo o meu corpo é a forma que eu vou pro sexo. Porque eu estou indo pro sexo com isso. Eu vou pro sexo comigo. Eu vou com o meu corpo. Imagina se eu olho um corpo que eu tenho raiva, que eu tenho nojo, que eu não gosto de olhar no espelho, né? Que eu uso diversas ferramentas que os aplicativos possam oferecer para editar completamente a imagem, né? Então, assim, imagina essa distorção. Nessa era nossa, como as pessoas distorcem as suas imagens nas fotografias para ir para o Instagram. A era do Photoshop e dos filtros, né? É tanto Photoshop, que quando você encontra a pessoa na rua, diz, fulana, és tu dentro desse corpo. Então, Eu tenho duas coisas para falar sobre isso. Uma é que essa questão, quando a gente fala a palavra corpo, como eu, depois desse burnout, eu me tornei uma pessoa extremamente espiritualizada. Eu não digo religiosa, que eu não tenho nenhuma religião, mas eu digo espiritualizada. E, assim, cristã. E dentro disso, dessa filosofia mais cristã, a gente sabe que o nosso corpo é o nosso templo. Né? É o nosso templo. E é a imagem e semelhança do Criador. Sim. E Deus deu pra gente esse corpo pra gente desfrutar do melhor dessa vida. E não pra gente desfrutar de migalha, ou de ficar triste, ou de ficar doente, ou de não conseguir, por exemplo, ter uma relação. A gente tá aqui no mundo até hoje por conta de sexo. Sim, é a única forma da gente estar aqui. Só a gente estamos tá aqui por isso. Porque fulano procriou, fez sexo, procriou, o outro fez sexo, procriou, fez sexo, procriou. É isso mesmo. Então, sexo é vida, literalmente. Sim, sim. E dentro disso, né, teoricamente, Deus fez a gente pra estar aqui pra procriar, pra fazer sexo, procriar, e enfim. E desfrutar do que há de melhor nessa vida. E o nosso corpo saudável faz com que a gente consiga desfrutar do que há de melhor nessa vida. E eu acho que também com a questão da pandemia, a gente aprendeu que ter saúde e ter um corpo saudável faz com que a gente desfrute muito melhor da vida e tem um risco muito mais baixo de morrer. Ninguém quer morrer. É verdade. Já tem estudos que provam que se você faz atividade física regular, você pega Covid, mas com o risco de ter... São os hormônios liberados durante a atividade física. A própria alimentação, a própria vitamina D, o próprio zinco, então os micronutrientes. E a outra questão sobre o corpo e a obesidade é assim, como eu sou professora, eu gosto muito de explicar de uma forma muito fácil para as pessoas.
o tamanho, assim, eu tenho uma foto de uma ressonância e de tomografia magnética de pacientes obesos, e que a gente vê que o tamanho do corpo, o esqueleto é padrão. Se você pegar 2 homens de 1,70 m, mas um com 70 quilos e o outro com 120 quilos, você vê que o esqueleto é igual, né? Uhum. E você vê que o tamanho do pulmão ele é igual, mas você vê que aquele órgão, o pulmão daquele tamanho, né, para fazer a distribuição de oxigênio para um corpo de 70 quilos, ok. Mas o mesmo pulmão fazer a distribuição de oxigênio para 120 quilos não é fácil. Então isso gera todo um processo inflamatório, toda uma sobrecarga hormonal e principalmente inflamação e uma desnutrição. Então, a gente parte do princípio na nutrologia que todo paciente obeso é um paciente desnutrido, potencialmente, e inflamado. E essa inflamação, por exemplo, quando você faz uma correlação com o nosso momento atual de pandemia, o Covid causa uma tempestade de citocinas inflamatórias, principalmente na segunda fase. Quando você coloca isso num paciente obeso, você tem já que ele parte do princípio que ele já está inflamado. Quando ele pega essa doença que é de padrão inflamatório, é muito mais exacerbado. Então, a gente teve a maioria dos óbitos, né, em pacientes idosos, que são mais frágeis, que são mais desnutridos, que não fazem atividade física, que ficam dentro de casa, tem a vitamina D baixa, não se expõem ao sol, não tem mais atividade sexual, não tem mais as gônadas produzindo hormônios, já tem uma falência gonadal, seja do ovário, seja do testículo, e tem uma alimentação ainda ruim. E, além disso, toda essa questão da imunidade. E em segundo lugar, os obesos. Então, a gente sabe que estar dentro do peso, ter um estilo de vida saudável, muda tudo, gente. Muda tudo. Eu já tive marido de paciente que me levou buquê de flores no retorno da paciente na segunda consulta. Porque disse, doutora, nós viemos de trazer esse buquê de flores porque a senhora salvou o nosso casamento. Isso marcou muito pra mim. Super, marca bastante mesmo. Porque, sério, foi emocionante. Porque, assim, essa paciente emendou um filho no outro e já tava, assim, com um casamento super abalado. E eu falei pra ela assim... Ganhou peso, imagem distorcida, disposição baixa, atividade física Quando zero. ela foi me procurar, ela falou... Sem sexo. Porque quando tu resumes tudo, quando ela foi me procurar, é porque, assim... O marido já estava reclamando que eles estavam ficavam meses sem ter relação. E eu falei, vamos lá, calma, porque o amor ainda deve existir. Só que você somou 9 meses de gestação sobre a ação da progesterona. Mas, às vezes, os 2 filhos, quase 2 anos amamentando. Sempre mais de um ano amamentando. Prolactina lá em cima, derrotando todo mundo. Aí... Depois, mais um filho. E agora, então você passou 9 meses gestando, parindo, amamentando, depois de novo gestando, parindo, amamentando. E agora, porque você não quer engatar um terceiro filho, você meteu um anticoncepcional oral. Nossa. Então, ela tava com... Quem nunca ganhou peso e perdeu o desejo sexual? 0,02, assim, de testosterona, sobrepeso, queda de cabelo e noites mal dormidas com 2 gestações, uma junto da outra, né? Então, alteração de ritmo circadiano, só fazia cuidar dos filhos, 0 atividade física, porque não tinha tempo, toda desorganizada. Eu nunca passo, Mônica, menos do que 1h10, 1h30 com um paciente. Isso é importante. Porque eu não tenho como imprimir uma dieta, imprimir uma receita e falar assim, com isso aqui você vai emagrecer. Não funciona. Porque não funciona. Assim como devem chegar contigo, assim, com a queixa sexual. Querendo resolver a vida sexual numa consulta. Nossa, aí a mulher tá com sobrepeso, tava amamentando e tá com colesterol alto, triglicerídeo alto, vitamina D de 11, né? Então, esse trabalho multidisciplinar que eu vejo que tu buscas na tua clínica é o que eu acho mais incrível, porque eu acho que, assim, médico não consegue trabalhar sozinho, precisa do nutricionista, precisa do educador físico, precisa do psicólogo, porque o ser humano é complexo. A gente só sobrevive e continua pela nossa capacidade de agrupar, né?
A gente existindo dentro de casa depende do porteiro, depende do zelador, depende da nossa secretária que está em casa, depende da babá que está cuidando do filho, depende da nossa cozinheira. Exatamente. É assim tudo, né? E um paciente que busca qualidade de vida, emagrecimento, retorno da sua vida sexual ativa, ele precisa de uma equipe multidisciplinar. Mas a grande questão é, mas eu não tenho dinheiro para ficar pagando tantas consultas. Faz uma consulta a cada 2 meses, programa, né, um dinheirinho ali, ó. Esse mês eu vou priorizar quem? Vou priorizar a minha consulta médica, porque eu preciso fazer exames e eu preciso ter um diagnóstico. E eu, por exemplo, quando vai comigo, eu falo, seu segundo passo, eu organizo a vida do paciente em tarefas. Legal, muito Sério. legal. Muito legal. E aí eu falo assim, eu não quero que você volte comigo nos próximos 6 meses. Você vai fazer isso em 6 meses. Mas nesses 6 meses, sua próxima tarefa é, por exemplo, primeira coisa, procurar um ginecologista para trocar o seu método anticoncepcional. Porque enquanto você estiver usando um hormônio que está bloqueando seus outros hormônios, vai tudo ficar meio difícil. Depois, vamos lá, e no outro mês você vai fazer um psicólogo. Ou no outro, porque quando eu percebo que existe muita alteração de emoções, má gestão das emoções, tem que ir no psicólogo. Aí a gente vê qual é o grau de... às vezes a pessoa já faz exercício, tá muito sedentário. Se você tá muito sedentário, sua prioridade aqui agora vai ser uma academia. Fala pra gente, Carol, só pra gente fechar, sobre, já que a gente pegou o ritmo de academia aí, falaste algo incrível sobre a testosterona na academia. É só eu caminhar que eu produzo testosterona? Conta aí pra gente. Testosterona é o meu hormônio preferido. Então, quem não, né? Quem não tá assistindo aí é apaixonado pela testosterona. Eu sempre digo assim que no dia que eu morrer, eu só volto pra terra se eu voltar homem. Só pra ter um pouquinho mais de testosterona natural, Sonho. né? Porque o bom é o natural. De que forma a gente pode aumentar naturalmente nossa produção de testosterona? Então, primeira coisa é se alimentando com boas fontes de gorduras naturais. Porque a testosterona, ela é produzida a partir do colesterol. Então... Gorduras saudáveis, Gorduras gente. saudáveis, Vamos lá, né? Então, vamos falar... Como o colesterol é uma gordura de origem animal, a gente teria que falar de gorduras animais, né? Carne, próprio peixe, frango, ovos, frutos do mar. E existem as outras gorduras que depois o nosso organismo pode fabricar ali o colesterol lá no fígado, pode fazer a produção hepática do colesterol a partir do triglicerídeo. Mas temos também azeite, abacate, que não seriam fontes primárias ali de colesterol, porque são gorduras vegetais, mas o nosso corpo consegue sintetizar colesterol a partir do triglicerídeo. Beleza, então alimentação. Segundo, treino de força. Fantástico. Gente, achei isso incrível, incrível. Se não tiver carga, se não tiver um peso, mesmo que seja o peso do seu corpo, mas não é uma caminhada, né? Não é uma simples caminhada. Desde que o homem virou bípede, a gente foi feito para caminhar, senão todo carteiro era magro. Né? Então, o treino tem que ter carga, tem que ser treino de força, musculação, para que essas fibras musculares, quando elas se rompem com aquele excesso de carga, elas geram toda uma sinalização de miocinas, e essas miocinas, elas vão sinalizar para o corpo que precisa fazer o reparo daquele tecido, e assim fazer o ajuste, né, a adaptação metabólica, fazer a hipertrofia. Hipertrofia, ela é um tripé, basicamente, de uma alimentação rica em aminoácidos, depois treinos de força, sempre fora da sua zona de conforto. Olha, gente, aquela dor, sabe aquela dor? Aquela dorzinha. Sabe aquela dorzinha gostosa aquele que sofrimento. A gente tem? Aquele sofrimento quando a gente tá lá no leg, sabe? Aquele sofrimento do leg, aquilo é necessário. Aquela dorzinha necessária. Aquela dorzinha gostosa. Quando tiver com aquela dorzinha gostosa, lembra da testosterona, Exato. sabe? Pensa assim, delícia, isso vai me servir de alguma coisa. E o descanso, porque é no descanso que o nosso corpo vai fazer toda uma sinalização hormonal para jogar aquela proteína, carboidrato, gordura. Eu digo que construir músculo é como construir uma parede, só que ao invés de tijolo, argamassa e cimento, a gente precisa de proteína, carboidrato e gordura. E o pedreiro é a testosterona, porque é como se fosse o sinalizador
que faz De que tá todo mundo tudo ativar. ok. Então a gente Fantástico. precisa da dieta, né? O tijolo, argamassa e cimento é a proteína, o carboidrato e a gordura, tudo em quantidades adequadas, nos momentos adequados, bem calculado por um bom nutricionista. E a gente precisa do pedreiro para juntar todo mundo, que é o hormônio. E que é a testosterona em níveis adequados. E isso acontece muito no descanso, que eu digo que o sono é o grande maestro da beleza e da hipertrofia, porque também a gente produz antioxidantes, né? A melatonina, o hormônio do sono, é um grande antioxidante, é um grande hormônio anti-envelhecimento, que faz com que todo o cortisol despejado aí durante o dia, do estresse, do trabalho e tudo, ele vai ser lavado, limpado, vai ser o momento que a limpo. gente tem de limpeza, né? Exatamente. Já a nossa que o nosso limpeza... cérebro não tem... eu sempre brinco com meu marido, já que o nosso cérebro não tem um sistema linfático, a gente precisa dormir. Se a gente não dorme, a gente não vai ter essa limpeza, né? O sono é o grande maestro metabólico. No meu módulo de ritmo circadiano, na minha mentoria, eu falo assim, o sono é o nosso grande maestro metabólico. Mas por que será que não é tão fácil dormir? Porque dormir, a princípio, é uma coisa fisiológica. Como fazer xixi, né? A gente foi feito para dormir à noite. Mas é por conta de toda essa modernidade, né? Toda essa questão da exposição a muita tecnologia, muita tela, muita luz, muito estresse, sedentarismo, péssimos alimentos. E isso faz com que a gente tenha trocado completamente essa questão do sono. A gente inibe a nossa produção da melatonina e tem muita dificuldade de dormir. Então, existem vários suplementos que podem ser utilizados. E para finalizar, eu quero reforçar aqui com a Carol esses 3 pilares que ela colocou pra gente: alimentação, atividade física e um sono reparador. Para finalizar, Carol, conta aqui pro pessoal de que forma a nutrologia pode contribuir para a saúde e qualidade de vida sexual dos pacientes. Com certeza. Então, assim, a nutrologia, ela vê o paciente como um todo. Então, eu acho que isso que é mais interessante. Ela não vê o paciente como um estômago, como um músculo, ou como um ser sem emoções, ou sem uma vida sexual. A gente consegue integrar o paciente assim como um todo. Pensar no paciente como um grande quebra-cabeças. Então, a nutrologia, por exemplo, o check-up metabólico, nutrológico, ele pode ajudar muito. Então, primeiro, através dos exames que a gente interpreta, a gente vê carências nutricionais. E a gente pode prescrever uma suplementação personalizada de acordo com as queixas, com a alimentação do paciente e com os exames de sangue. Fantástico. Então, a gente faz isso. Queixas, a alimentação e exame de sangue. Porque às vezes o paciente tem a queixa. Exemplo, a queixa, meu cabelo tá caindo. Aí a gente vê a alimentação, é pobre em proteína. Aí a gente vê o exame, tem uma anemia. Ops, vamos fazer uma suplementação aqui de um ferro. Isso eu tô falando de um exemplo, mas a gente faz isso com magnésio, com vitamina D, com zinco, com cálcio, com todos os micronutrientes e os macronutrientes. Depois, através de uma suplementação, por exemplo, para melhorar o rendimento, a performance nos treinos. Então, tem gente que não tem energia para treinar. Às vezes é uma alimentação inadequada, mas muitos suplementos ajudam, né? Existe a medicina esportiva, a nutrição esportiva e a medicina esportiva, trabalhando com creatina, beta-alanina, com whey protein, com vários suplementos que a gente pode adequar dentro da rotina de cada um. E no descanso, a gente trabalha também com fórmulas, tanto com fitoterapia. Por exemplo, eu gosto muito de utilizar a valeriana, a própria melatonina, que é o nosso hormônio natural do sono, que às vezes a gente inibe a produção pelo excesso de exposição a luzes e telas, e também tem a própria idade, né? Que a nossa glândula pineal, lá no cérebro, ela vai envelhecendo e perdendo a capacidade de produzir hormônio. Assim como o testículo vai envelhecendo, perdendo a capacidade de produzir hormônio, o ovário vai envelhecendo, perdendo a capacidade de produzir o seu hormônio, lá o seu estradiol, a nossa glândula pineal também vai envelhecendo. E nesse momento que a gente usa tanto a tecnologia e que a gente leva o iPad para a cama e fica assistindo um filme antes de dormir, como é que a melatonina fica? É bem complicado. Sempre
antes do suplemento existe a higiene do sono, né? Então, você tem que ter de 6 a 8 horas de sono. Então, por exemplo, seja de meia-noite às 6, seja, mas eu posso acordar 8 da manhã, tudo bem. Vai de meia-noite, 1 hora da manhã até as 2, mas sempre tenta calcular de 6 a 8 horas de sono. E a partir disso, então, eu tenho que dormir meia-noite. 1 hora antes desse horário determinado, você tem que reduzir a sua exposição a telas. Se for no próprio celular, tem um modo, que é um modo noturno, onde você muda o tipo de exposição, né? Reduz a exposição a essa luz azul, escurece um pouco da tela, e aí já reduz. E aí eu sempre falo, tenta fazer uma leitura. A leitura é melhor. E aí chás também, assim, chá de camomila, mulungu, mais a suplementação assim, valeriana, passiflora, a própria melatonina. E a gente vai tentando ver se o paciente responde a essas medidas mais naturais. Óbvio que alguns indivíduos têm distúrbios mais graves de sono, seja por distúrbio da articulação temporomandibular, ou a obesidade levando a uma apneia do sono. Então, aí são pacientes que já precisam fazer polissonografia, tem um diagnóstico mais profundo dessa alteração, procurar um médico especialista em sono para resolver a causa do problema. Tá? Então, mas a grande maioria da população, com medidas caseiras, consegue melhorar o sono, que é a redução da luz. E outra coisa muito importante que eu ainda pego até hoje na clínica é a questão do excesso do consumo de cafeína. A cafeína é um estimulante do sistema nervoso central e que, para quem é metabolizador lento, demora 8 horas para metabolizar a cafeína. Então, se você faz uso da cafeína de tarde, aquele cafezinho no fim da tarde que pode afetar. Exato. Ou aquele cafezinho que mesmo faz à noite, né? Aquele cafezinho com pão. Antes do jantar do café leva com pão. 8 horas para metabolizar essa cafeína. Então, vai influenciar no seu sono. Se você tem alteração de qualidade de sono, número 1, elimine a cafeína a partir do meio-dia. Porque se você for um metabolizador lento, vai demorar 8 horas para metabolizar, você toma meio-dia, 10 da noite, acabou o efeito. Então, eu acho que é o horário máximo. Então, pare de fazer uso de cafeína a partir de meio-dia. Segunda coisa, diminua a exposição a qualquer tipo de luz 1 hora antes da hora determinada para você dormir. Terceira coisa, antes de dormir, tem um ritual. Chá, calmante, com leitura e o uso de alguma fórmula prescrita pelo seu médico. Né? Geralmente, a gente começa com fórmulas naturais. E tem gente que já prefere de cara, por exemplo, enche a cara de café, não faz atividade física, toma Zolpidem, vai assistir televisão na cama. Fica no celular e no Netflix até tarde da noite e aí quer tomar só aquele remédio que põe toda a sujeira do estilo de vida para debaixo do tapete. E aí não resolve, né? E a nutrologia, a medicina integrativa ou medicina funcional, como é chamada nos Estados Unidos já, ela é muito contra isso, assim, a questão da medicalização. A gente tenta resolver a causa do problema. Fantástico, fantástico. Gente, eu amei. Carol, muito obrigada pela tua participação. Eu espero te receber outras vezes aqui. A gente está combinando uma série no Netflix. Bom. Vamos fazer uma série longa, assim, com muitos detalhes. Eu tenho certeza que esse papo contribuiu muito para vocês. E aguarde até a próxima.